capitular, é você ser uma franga, que é o que esses caras são. Esses caras são umas frangas. Então eu volto a colocar, não aceitem isso. Não aceitem essa mentira de que, olha só, mas isso é uma estratégia né? Que estratégia é essa? Ou a gente paga em mais impostos aí porque faz parte do plano. Sempre tem um plano. O vagabundo do Nicolas Ferreira, sempre bom lembrar, o vagabundo do Nicolas Ferreira queria que vocês apoiassem a PEC da blindagem para que todos os deputados ficassem vazios de denúncias e nunca fossem alvo de qualquer pedido de prisão. Agora eu entendo, porque todos os colegas dele estavam envolvidos no escândalo do Banco Master. Sim. Agora eu entendo porque queriam a PEC da blindagem e queriam que incluísse na PEC da blindagem os presidentes de partido. É lógico. Iam ser pegos todo mundo no escândalo no INSS, do Banco Master, das emendas agora. Foram presos agora, amigos, 3 deputados federais do PL. Ninguém tá falando nada, o Josimar Maranhãozinho. Foram afastados. Por quê? Tá todo mundo encalacrado. Aí o Nicolas foi lá defender isso. Não, mas veja, o Nicolas tinha um plano. Não, o Bolsonaro tem plano. Esses caras são vagabundos. O Nicolas é um vagabundo, vagabunda. O Flávio é um vagabundo. Pô, vamos ficar fingindo que os caras não são? Pessoal, like na live e entre no Valete Plus, valete.org.br. Entrando agora você ganha a revista do mês e o livro... Qual que era o livro mesmo? Cara, esqueci. Eu não sei, agora não lembro. Entrou 5. Não é mais agora 3 revistas, tá? Não é? Porque, lógico, né? Terminava a promoção às 16 horas. Ele deve ter tentado umas 3 ou 4 pessoas ali. O livro é O Príncipe, esse tá valendo ainda. Então, eu queria entender o que a gente ganha com o bolsonarismo. Eu queria fazer uma pergunta pro chat. O que a gente ganhou com todos esses anos de Bolsonaro? Foi o fim da Operação Lava Jato? Foi o retorno do PT ao poder? Foi essas leis misândricas bizarras? Foi estouro de teto? Foi o fim da prisão em segunda instância? Foi impossibilidade total e completa de enfrentamento ao STF? Foi o orçamento secreto? Foi uma gestão absurda da pandemia? Foi o início do escândalo do Banco Master? Foi o meio do escândalo do INSS? Foi escândalo de roubo de barra de ouro no governo Bolsonaro, dentro do Ministério da Educação? Quando eu vou levantando todas essas coisas, veja, eu tô levantando, o que a gente ganha? O que veio do... não, mas em compensação, o governo Bolsonaro, a gente o quê? Vou listar aqui. Passou a reforma da Previdência, que veio do governo anterior. Se dependesse do Bolsonaro, não passava. Nem queria passar. E passou com alguns cortes também em privilégios. Não, o Bolsonaro mesmo, a parte de militares, ele tirou. Não corte, alívio em privilégios. Então quando eu listo aqui, eu vou encontrar assim mini coisinhas. Por um período teve menos impostos no combustível. Gente, por um período, tá? Aquilo ia ter que ser revisto, porque ia quebrar a conta dos estados. Como foi revisto? Aquilo foi só populismo. Ele teve lá um período que eu pude sacar eu podia antecipar os valores que eu recebi do auxílio emergencial. Sim, aquela medida ilegal que foi tomada pelo João Roma e que beneficiou o crédito sexta. Tô falando aqui pra vocês que assim, o Brasil ganhou muito pouco com essa família. Só que os caras ficam sendo tratados como se fosse uma coisa importante. Por quê? Porque uma parte da população brasileira se apaixonou por ladrão. É igual o fã do Oruan, o cara é fã de ladrão. Os caras são fã do Flávio Bolsonaro, são fã de ladrão. E é um ladrão vagabundo que tá te traindo, que tá te usando, que tá usando sua esperança. Porque o lance é tirar o PT. É óbvio que é tirar o PT. Mas não tô entendendo. Você quer tirar o PT pra colocar algo igual ao PT, tão corrupto quanto o PT, envolvido nos mesmos escândalos do PT e que defende a mesma pauta moral do PT? Não, mas ele fala Deus e família. Mas falar nominalmente Deus e família não quer dizer nada. Até aí o Lula também fala em Deus e chega a campanha, os petistas estão tudo lá na igreja. Lá orando, não sei o que, estão rezando. Lembra da Manuela Dávila? Chega a eleição, tudo vira essa papagaiada aí. Então, assim, sendo objetivo, o que a gente ganha com essa história? O que o Brasil ganhou com o bolsonarismo? O Brasil ganhou uma naba. Ele ganhou a volta do PT. Ele ganhou aumento de impostos. O Bolsonaro é um traidor tão grande que quando o Moro, que é outro traidor, botou pra votar aquela agenda dele de segurança pública, o pacote anticrime dele, tinha lá seus méritos o pacote de crime, a gente defendia. O Bolsonaro foi contra. O Bolsonaro sabotou um projeto que aumentava a pena pra bandido, aumentava o poder de investigação. Ele sabotou o projeto. E aí o Freixo mete uma emenda
lá do juiz de garantia, e o Bolsonaro não veta. O negócio que passa. É isso. Aí milhões de brasileiros, não, esse cara é contrabandeado. Que cara, ele não é contra nada. Ele não é contra nada, galera. Ele não é contra nada. O que vocês ganham? Eu tô fazendo um apelo aqui, tem 7 mil pessoas ao vivo. O que vocês ganharam com isso aí? Pergunta pros teus pais. Não, porque o Bolsonaro é importante pra quê? O que você ganhou com isso? O Brasil cresceu, o Brasil não cresceu. Se você pegar no papel ali, você vai ver argumentos para mostrar que o Brasil cresceu com o PT e com o Bolsonaro. No fundo, a gente está vivendo um voo de galinha. Um crescimento que não é sustentado, não há aumento de investimento. O que tem é aumento de gasto com custeio e programas sociais que são largados, é BPC, é auxílio emergencial, Bolsa Família, é aposentadoria indexada ao aumento do salário mínimo. Aí você tem que ficar aumentando esses gastos, aí você aumenta a tributação nas pessoas, aí você fica nesse ciclo maluco. Sendo que o Brasil tem um potencial gigante desperdiçado. Isso é desesperador. Isso é desesperador. Um cara falou, dá pra afirmar que essa parte dos brasileiros tem com o Bolsonaro é uma síndrome de Estocolmo? Eu não sei, cara. Porque o Bolsonaro nem é forte como um sequestrador, a ponto de manter a pessoa num cativeiro e a pessoa desenvolver como um ato de sobrevivência uma paixão pelo sequestrador. Não é nem isso. Quem tem síndrome de Estocolmo, às vezes é o Bolsonaro pelo Xandão. O brasileiro... Olha, eu já tentei, eu já formulei, já escrevi artigos. O brasileiro projetou uma figura do Bolsonaro, um meme do Bolsonaro, que é o Bolsonaro das redes sociais. Existe um meme do Bolsonaro, que ele tá com óculos, né? Turn down for... Aí as pessoas inventaram esse personagem com óculos, que tipo, ele fala verdades, ele é brabo, ele enfrenta o sistema. E era mentira. Aquilo era um personagem, que é um meme. É um meme de internet. Memes têm funções meméticas, eles não governam. O cara por trás do meme era um tiozão com pouco ou nenhuma leitura, covarde, acomodado, que tocava pequenos escândalos de corrupção. Aí ele fez o que um cara covarde faz. Ele era tão fraco que, ele não sabia como governar, ele chamou os chefes dele. Que o Bolsonaro era um cara que trabalhava para uma turma do Centrão, ele trabalhava para o Roberto Jefferson, que foi presidente do PTB, ele trabalhava para o Valdemar, que era presidente do PR, depois PL, ele trabalhava para o Ciro Nogueira, que era do PP, foi líder dele, ele trabalhou para... Ele foi do PFL, né, do DEM. Então ele foi atrás desses caras, o Onyx Lorenzoni, que era do antigo PFL, que é do antigo DEM, que era do atual União Brasil. Ele foi atrás dessa turma que mandava nele, e aí ele deu um governo para esses caras. Porque ele mesmo não sabia o que estava fazendo ali. Era uma atividade muito complexa para um homem que não era muito inteligente. Então ele chega no poder e aí ele... Quem eu vou confiar? Quem cuidou de mim? Vem Valdemar, vem Bob Jeff. E aí ele entregou o governo para esses caras. E aí ele deu um governo para... Porque era isso. Então assim, ele era um incapaz. Um incapaz. E o filho dele é um pouco menos incapaz. Só que o filho dele, assim como ele, é um cara imoral. Então o que o filho dele fez? Fez negócio. Fez business, virou senador e foi fazer negócio. Por isso que, cara, as pessoas esquecem, um dos filhos dele, o Jair Renan, tinha um escritório de lobby em Brasília. Sim. O Jair Renan, sabe, 18, 19, 20 anos, tinha um escritório de lobby. Como que o moleque tem um escritório de lobby? Óbvio que o Jair Renan era um laranja e aquele escritório era usado para eles tocarem atividades de lobby pro Jair. E aí as pessoas iam falar, imagina, escritório de lobby do filho... E aí a galera reclamando, não, mas o filho do Cássio Nunes... Ele tem, mal se formou, ele tem contratos multimilionários. Sim, o Jair Renan também tinha um escritório de lobby. O Flávio, mesma coisa, era lobista. O Eduardo Bolsonaro veio fazer lobby, acho que foi pra AT&T aqui no Brasil. Só checar aí, acho que é o lobby do 5G americano. Aqui, ó, após receber carro de presente, Jair Renan atua pra fazer lobby. Era lobista. Ganhava carro, recebia a visita de empresários no seu gabinete, que depois iam... Os caras iam primeiro no escritório dele, né? E depois tinha acesso ao pai dele. E aí, galera, o que acontece? O Bolsonaro pegou uma galera que entrou nas redes sociais de maneira muito tardia. Por exemplo, as pessoas que entraram em 2014, 15, 16, 17, 18. Em geral, senhores de idade e classe média. Essas pessoas entraram na internet ali. Nas redes sociais, eu digo. Sim. Aí, cara, essa pessoa chegava um meme e ele... Nossa, esse cara tá falando verdades. Aí, cara, gerou um imprint. A pessoa se apaixonou por aquela imagem e tá apaixonada há 10 anos, até agora.
começa a haver uma desilusão, um cansaço de material e tal. Mas, né, a gente vive as consequências disso. O Lula, vamos agora falar do Lula. A pesquisa mostra que o Lula está desgastado como liderança. O Lula é uma liderança que ele teve um ciclo, e o ciclo dele, o ciclo político do PT acaba no impeachment da Dilma e na prisão do Lula. O ciclo natural termina ali. O Lula como o pai dos pobres, que dá muito dinheiro para os mais pobres lá com Bolsa Família, há um processo de bancarização que já vinha oriundo do governo anterior, há um crescimento econômico que no início era oriundo dessa bancarização, de uma espécie de formalização econômica de uma série de pessoas, que depois vira também apenas consequências do boom das commodities, aumentos de gastos governamentais. Lá para 2012, 2013, já com a Dilma no poder, esse modelo quebra, vem as manifestações de 13, escândalo de corrupção, Dilma cai. Então o ciclo do PT acaba ali. Mas duas coisas aconteceram. Aquele eleitor que se apaixonou por Lula, especialmente o eleitor do Nordeste, nos anos 2005, 2006, 2007, 2008, ele continuou apaixonado. Ele continuou. E a esquerda não se renovou. E entrou o Bolsonaro no poder, eu já expliquei isso várias vezes, o Bolsonaro faz um governo muito ruim e a esquerda retorna ao poder com o Lula. Quando ela retorna, ela não retorna, vamos dizer, de maneira orgânica, porque as pessoas queriam. Ela retorna porque o Bolsonaro, houve um entendimento da elite que o Bolsonaro precisava ser tirado do poder. Porque o Bolsonaro era inviável. E não é que os grandes líderes empresariais, parte da mídia, não topariam fazer negócio. Eles fizeram negócio, eles ganharam muito dinheiro durante o governo Bolsonaro. É que eles julgavam que era muito instável e que todo mundo entendeu, como qualquer pessoa que tem mais de 2 neurônios, que o Bolsonaro estava igual um idiota tentando um golpe de Estado. E aí essa elite afastou e recolocou o Lula. O Lula volta com um governo que não tinha significado. E aí ele vai fazer um governo que não significa nada. Então o governo Lula é um governo morto. Tanto que ninguém sabe ainda qual a função do governo Lula. Ele está no 4º ano. Por que ele está fazendo ali? Aumentando imposto, dando vale gás, dando pé de meia. Veja, um governo de pé de meia, vale gás, passeios internacionais com a Janja, COP30. Qual é a marca desse governo? Esse governo não tem marca nenhuma. Esse governo foi um fracasso. E aí o Lula está perdendo a sua autoridade junto aos mais jovens. E aí entra na notícia do Metrópolis. Os filhos dos eleitores deles no Nordeste gostam de mim. Vou falar uma triste fato, mas temos que falar. Gostam do Nicolas. Eles não gostam do Lula. Por quê? Porque o filho da mulher do Bolsa Família não arruma emprego, não ganha dinheiro, vê que em outros lugares do Brasil as pessoas estão prosperando e ele não, vê que o Comando Vermelho assalta ele, não quer viver do Bolsa Família. Então esse cara quer ir embora. E aí o Lula percebe isso. Tá aqui, manchete. Eu sou um problema pra campanha do Lula, porque eu tô arrancando o eleitor jovem dele. E eu tô roubando o eleitor jovem desse vagabundo do Lula. Desse projeto podre, desse manicômio teórico que é o petismo. Tô arrancando o eleitor desse vagabundo, sim. Dele, da esposa dele e de todos os teóricos do absurdo que compõem esse partido chamado PT. E aí o Lula, né, cansado, entendendo que é um cansaço, é uma estafa mental, uma estafa criativa, é uma estafa existencial. O Lula tem mais de 80 anos e ele poderia, veja, se houvesse vitalidade no projeto do PT, se houvesse um horizonte para as esquerdas, uma janela histórica para elas, ele poderia tentar. Não há. Então não há vitalidade ideológica, criativa, física nem mental. O Lula está cansado, a rejeição vem aumentando e o eleitor dele lentamente vem traindo ele. Então o Lula, entendeu? Está desaparecendo. O lulismo é um fenômeno em queda. É um fenômeno declinante. Por ser um fenômeno declinante, aí, né, começam, então o Boulos quer virar o sucessor do Lula, o Haddad quer virar e tal, beleza, entendi. Mas é um fenômeno declinante. E é um fenômeno declinante que, entretanto, está deixando, né, assim como herança, um país em frangalhos. O arcabouço fiscal do Haddad está colocando o país em frangalhos, a rota de aumento da dívida está colocando o Brasil em frangalhos, a reforma tributária ficou complicada e está ficando cara para as pessoas. O aumento dos impostos no Brasil são inexplicáveis na cabeça das pessoas. O fechamento da economia brasileira, essa tributação sobre, inclusive, bens de capital que são necessários para industrializar o Brasil, também. Taxaram microprocessador, estão taxando tudo, taxando computador. Você não pode nem montar uma empresa de tecnologia aqui que você vai comprar os insumos fora e é taxado, nem produz nada aqui. O modelo econômico que eles já legaram pra gente é horrível. Aí essas leis misândricas, o combate à luta contra o crime. O Lula o Lula acabou com uma geração.
O Lula é o Fidel Castro brasileiro no sentido de que o Fidel, ele pegou duas gerações de cubanos. O Fidel é um ditador ali, dos anos 60 até os anos 2000 poucos. Né? É muito tempo. O Lula pegou uma geração, ele pegou a minha geração e a geração X. E ele acabou com essa geração. A nossa geração foi acabada pelo Lula, pelo petismo. O petismo pegou a chance que o Brasil tinha para se tornar um país desenvolvido e ele acabou com isso. Esse vagabundo fez isso. E aí você tem gente que defende ele na imprensa e tal. Eu rodo o Brasil, já não vejo tanto. Os jornalistas mesmo já se cansaram. Por isso que é um cansaço de material, um cansaço na esquerda. Ainda mais um cansaço, né? Um cansaço ligado a essa falta de perspectiva da esquerda. O que a esquerda tem a propor? O que a esquerda tem nada para propor? E aí eu olho, né, que a esquerda se alia à China em termos de geopolítica, mas falo, tá, mas o que a China está fazendo em termos econômicos? Eu imitaria quase tudo do que a China faz. Quase tudo. Investimento em tecnologia, geração de poupança. A China, imagina, ela cobra uns juros baixos, investe pra caramba, as pessoas fazem poupança na China, focam nas pessoas trabalhar, não focam em dar auxílio. Um estado bem mais enxuto, amigo do trabalhador. Aí a China, ela tem um sindicato, ela tem unicidade sindical. Tem. Agora ela pega a unicidade sindical para não deixar o sindicato ferrar o empresário. Aí é beleza. Aí eu quero um estado sindical com um governo controlando o sindicato e o sindicato sendo praticamente um amigo de quem trabalha e produz. Porra! Com leis trabalhistas super flexíveis. Mas beleza. Maravilhosa a situação chinesa. Maravilhosa. Então a gente não imita o que tem de bom na China. A gente só imita o que tem, vamos dizer, nem sei o que de pior que é, a política externa da China. Não imita nada, fala do Vietnã, não imita o Vietnã em nada. O Brasil é uma desgraça, o Brasil é legado para esses caras, é uma desgraça.